Como eu dizia, gente, é uma alegria muito grande estar aqui, estar entre pessoas que, enfim, estudam e amam a responsabilidade civil. Eu gostava, professora Fatinha, eu gostava, Nelson sabe, da responsabilidade civil desde que eu era, sabe, desde que eu tinha idade aqui, dos mais novos aqui, desde a faculdade. Esse tema sempre me fascinou, eu acho, faz meus olhos brilharem, sabe, gente? Quando eu me fiz faculdade, eu fiz as contas ontem, eu me formei faz 26, 27 anos, por aí, sabe? E o direito o direito civil que era então ensinado, era um direito civil, era o direito civil clássico, tradicional dos pandectistas, né, Nelson? E o que é interessante? Por que é interessante isso? Olha como mudamos nessas 3 décadas. Gente, se caísse alguém de paraquedas aqui para ouvir a palestra, né, do Bruno, da professora Graziella, né, do Wagner, da Mônica, não entenderia nada. Não entenderia nada, acharia que era outro planeta. E passaram só 3 décadas, não é? Então, tudo isso é muito interessante. Eu vinha para cá hoje cedo, Mônica, Wagner, e eu pensava, como é que eu posso dar um exemplo, assim, bem pé no chão, dessas mudanças todas? Um exemplo bom e ruim. Pragmático. Vou dar um exemplo ruim. Amigo Maico é Milagres. A música. Eu sei que isso é muito com viés, mas eu vou dar assim mesmo. Música, gente. A música é um exemplo ruim, Wagner. Como nós pioramos nesses últimos 30 anos. Pelo amor de Deus. Não. Eu cresci com o rock dos anos 80, ouvindo Legião, né? Pelo amor de Deus, era outra realidade. Isso a gente prova que a mudança pode ser para pior mesmo. Dia desses, eu vi, Nelson, professora Raquel, uma entrevista daquela Daniela Zupo. Daniela Zupo é uma jornalista mineira especializada em música. Muito bacana, eu gosto muito dela. Ela tem grandes entrevistas com grandes nomes nacionais e lá de fora da música. Aí ela fez 50 anos um dia desse. Aí perguntaram, faleiros, e aí, o que você aprendeu com a idade? Ela, olha que bacana a resposta dela, adorei. Ela falou, aprendi a não perder tempo com pessoas tóxicas, com vinho ruim e ouvir a música que todo mundo está ouvindo. Adorei. Então é bem isso, né? Então é isso. Mas falando sério, gente, alguns de vocês, os mais jovens, os mais velhos também, podem ter a sensação que a gente está vivendo o fim de uma era. E eu pensei, é normal sentir isso, porque nós estamos de fato vivendo o fim de uma era. Agora, claro, né, o fim, né, Brunão? É outro nome do começo, né, professora Luciana? Professora Carla, professora Luísa, é outro nome do começo, né? Para, assim, algo começar, algo tem que terminar. Para você, sei lá, começar um namoro, você tem que acabar o outro, né? Pelo menos devia ser. Então, assim, ciclos acabam para que outros comecem, né? Isso é do universo, aliás. Aí eu anotei aqui para falar, estou com minhas notinhas aqui, pessoal. Sociedade mudou, tecnologia mudou, e isso, claro, né, Fatinha, tem provocado profundas mudanças no direito. Eu costumo dizer, né, Nelson, que hoje a única permanência é a mudança. Hoje a única permanência é a mudança. E o direito, gente, ele tem que mudar. O jurista é muito conservador, por excelência, né? E o direito, professora Aline, tem que mudar com essas mudanças. Sabe por quê, gente? Porque se ele não mudar, ele perde a relevância. Ele perde a relevância. Eu adoro uma frase do grande jurista francês, Georges Ripper. Ele foi professor e reitor da Universidade de Paris, professor Roberto, no meados, comecinho do século passado. E olha que frase bacana. Ele fala que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Bom, mas eu falava como era quando eu me formei. Como era o direito? Era um direito mais abstrato, um direito mais formal, né, professor Carlos Edson? Um direito mais fundado no conceitualismo, na lógica abstrata, né, professor
Carlos Edson escreve sobre isso há mais de 30, 40 anos. Como é hoje? Um direito mais concreto, um direito menos formal, um direito mais atento às dimensões concretas da pessoa humana. Fiz uma frasezinha aqui, ó. Antes, o direito era menos permeável à consideração de valores e fins. Hoje estamos muito mais receptivos a modelos mais abertos, modelos mais funcionais. Então é isso, gente. Em sociedades plurais, em sociedades marcadas por assombrosos avanços digitais, tecnológicos, né? Nós lidamos muito mais com o quê? Com dignidade, com solidariedade, com liberdade, com igualdade, com os deveres anexos da boa-fé, né, Nelson? Enfim, informação, lealdade, cooperação, confiança, professora Raquel. Claro, sempre os grandes juristas percebem isso antes. Eu trouxe 3 italianos aqui que eu gosto muito. Por exemplo, o professor Alberto Trabucchi, que foi professor de Direito Civil em Pádua, né? Ele escreve isso há décadas, a importância, gente, da tutela da confiança. Olha que bacana ele escreveu. Ele sugere que as exigências da vida impõem uma aplicação mais humana e menos rígida das regras e princípios. O professor citado pela professora Mônica, aqui, o professor Stefano Rodotà, num livro, Nelson, chamado A Vida e as Regras, entre o direito e o não direito, né, professor Faleiros? Um grande livro. Aqui sobre o outro ângulo, os incapazes, ele também vai na mesma linha. Um último exemplo que eu posso, mais recente, de um grande jurista italiano, um dos maiores, vivos pelo menos. Ele publicou ano passado um grande livro, mas não é tão grande fisicamente. Guido Alpa. Publicou ano passado, não, foi 2021, um livro que se chama O Direito de Ser Si Mesmo. O Direito de Ser Si Mesmo. Eu vou só citar um trechinho da introdução, olha que bonito. Ele começa assim: 46 anos atrás, Hans Mayer, um autor alemão, publicou um livro intitulado Os Diferentes, no plural, indicando um grupo que se distingue da maioria porque é percebido e qualificado como uma minoria. Mayer fala Guido Alpa, né? Mayer concluía sua obra com uma esplêndida citação de Goethe. Abre aspas. Não convém ficar muito tempo no mundo das abstrações. Para ensinar a viver, nada melhor do que a própria vida. Bom, gente, eu podia encerrar por aqui a palestra, porque essa é o foco, sabe? Então, uma palavrinha sobre o título da exposição, Roberto, sobre a solidariedade social. Solidariedade para os estudantes, pessoal. Solidariedade social da gente não é só a dimensão ética, não. Tá? A dimensão ética é importante, mas hoje solidariedade social é dimensão jurídica normativa vinculante. Quem não souber disso está atrasado pelo menos 35 anos no Brasil. Tá? Desde a Constituição. Agora, claro, reconhecer a dimensão jurídica, né, não apaga, obviamente, a importância da dimensão ética. A dimensão ética, gente, é um aspecto importante da solidariedade e da empatia. Qual é? Não fechar os olhos para a dor do outro. Isso é um desafio para cada um de nós. Agora, não é empatia de discurso, não, né? Aqui de cima, não, né? É empatia quando não tem ninguém olhando. É empatia quando não tem câmera ligada, né? Aliás, até anotei aqui, quem você é quando não tem ninguém olhando? Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito, professor Sebastião. Você é aquilo que pensa quando está sozinho. Quando está sozinho. Que vergonha alheia, gente, eu sinto aí dessas influências hoje em dia. Que vergonha alheia, sabe? Eu podia citar várias, mas essa caridade de vitrine aí, né?
desses, coisa ridícula, o pessoal liga a câmera e vai distribuir esse dinheiro no sinal. Ou dou uma cesta básica para a empregada que trabalha lá com a câmera ligada. Gente, isso é o contrário da caridade. Além de ser o contrário da elegância. Pelo amor de Deus, onde é que está a noção, né, Wagner, desse mundo que vocês falaram? Então, sabe o que falta? Penso eu que falta que nós tenhamos um olhar humanizado para as coisas humanas. Já tem um dramaturgo, poeta, escritor americano, negro, James Baldwin. Ele fala, olha, tome cuidado com aquilo que você coloca no seu coração. Tome cuidado com aquilo que você coloca no seu coração. Porque isso certamente vai ser seu. Porque isso certamente vai ser seu. Agora, sobre a parte jurídica, essa exposição de hoje está menos jurídica, eu sei, gente, é proposital. Em relação à solidariedade no campo jurídico, tá? Existem múltiplas dimensões de análise. Uma delas, claro, que é a vulnerabilidade, no plural, né? As vulnerabilidades. Mulheres vítimas de violência, refugiados de guerra, como o Bruno citou, pessoas em situação de rua, entre outras tantas questões. Para os estudantes, pessoal, o direito do século XXI exige, impõe um olhar mais atento à questão da vulnerabilidade. Aliás, né, Faleiro, Pietro, tanto citado pela escola do professor Carlos Edson, o professor Pietro Perlingeri, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele fala que a civilização de um país é medida pela forma como tratamos os vulneráveis. A civilização de um país é medida pela forma como nós tratamos os vulneráveis. Né? Como é que o Brasil trata? Pergunta retórica, né? Como é que o Brasil trata os vulneráveis, né? Então é isso, gente. Os piores casos de agressão, de violência, de discriminação são contra pessoas mais vulneráveis, né? Aquele caso do trabalho escravo, o professor Sebastião, nas vinícolas do Sul, recente, o discurso do vereador, que foi pior ainda, uma coisa grotesca. Né? Os casos desses seguranças que pegam um sujeito roubando chocolate, em vez de chamar a polícia, ele tortura e filma. O caso da discriminação na Zara, no Ceará e depois em São Paulo. Tá, gente? Atenção, tá? Só um pequeno parêntese para os estudantes. Gente, todos esses casos nós temos hoje a figura do dano moral coletivo. Tá? Que, segundo o STJ, possui 3 funções: compensar, prevenir e punir. Isso é muito importante. Querem um julgado sobre isso? RESP 1-586-515. 1-586-515, da generosa e brilhante ministra Nancy Andrighi. Agora, só para fechar esse pontozinho, é uma triste constatação, como eu disse, né? Essas violências, essas discriminações quase sempre ocorrem contra pessoas sem poder nenhum. Eu acho linda uma frase da escritora americana Octavia Butler. Ela fala, Faleiros, comecei a escrever sobre poder, olha que bonito, comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Comecei a escrever sobre poder porque era algo que eu tinha muito pouco. Tá? Então, já estou me encaminhando. O direito, gente, então pode ter e tem um papel muito importante nessas mudanças sociais. Posso lembrar o óbvio? Gente, o direito não é texto da lei não, tá? O direito é uma construção cultural coletiva que vai sempre refletir o momento histórico da sociedade, sabe? E muito disso do direito vai depender do olhar que nós damos, da interpretação que nós damos. Não vou contar aqui que não tem tempo, mas para o Sebastião, que trabalha com direito do trabalho, sabe muito isso. A teoria do risco... Nós já para encerrar, então tá. A teoria do risco não veio, tá, da doutrina não, tá?
não veio da lei não, veio da doutrina. Bom, gente, eu ia contar, mas eu vou só dizer que foi a interpretação que criou a teoria do risco doutrinária. Eu vou encerrar, mas eu não posso encerrar sem uma palavra final. Macroética e microética. É uma reflexão final que vai além... respeito muito tempo. Tá? Uma reflexão final que vai além do direito, na verdade. Nos livros que escrevemos, Nelson e eu, nós falamos muito isso. E isso é muito importante, tá, gente? Não só o discurso da macroética, mas a microética também. O sujeito fala mal dos políticos e trata mal o porteiro, trata mal o garçom, né? Gente, a gente melhora o mundo melhorando a si mesmo. Isso não é filosofia barata, não. Isso é o Wittgenstein, o filósofo da linguagem, ele falava isso, tá? E indo além, agora digo eu, sabe, o mundo não é do mais esperto, não, sabe? Ensinar nosso filho a devolver o lápis do coleguinha, ensinar que é bom ser bom, porque a corrupção não é só do político, não, a corrupção é também a nossa, sabe? Não que a outra não seja relevante, claro que é, devemos combatê-la fortemente, mas vê a nossa, né, gente? Eu sempre digo, né, Nelson, que o Brasil não é atrasado por acaso. O Brasil não é atrasado por acaso. O Brasil é atrasado porque o atraso é muito bem defendido, né? Sempre foi. Eu concluo, gente. Santiago, só mais duas frases muito breves. Santiago Dantas, um dos grandes civilistas do século passado, disse que nada é mais próximo do máximo da ingenuidade do que o máximo da esperteza. Então nós precisamos deixar de ser a sociedade dos espertos, né? Precisamos aprender a ser a sociedade da tolerância, da cultura, do respeito, da empatia, tá? Isso depende de nós, mesmo porque cada vez mais no século XXI vai crescer a importância do público não estatal, da sociedade civil, e isso depende muito de nós. Então eu concluo dizendo que a discriminação vai perder, a discriminação vai perder, a solidariedade vai ganhar, a solidariedade vai ganhar, e concluo com a frase de um poeta, Cecília Meirelles, que eu gosto muito. Ela fala assim: não é fácil compreender, não é fácil compreender, mas é belo fazer um esforço nesse sentido. Mas é belo fazer um esforço nesse sentido. Isso vale para a compreensão das coisas, compreensão dos outros e de nós mesmos. Vamos tentar? Obrigado.